Olá, senhores, vamos aí com uma questãozinha de lentes. Ela fala o seguinte, ó. Quando um objeto pontual se encontra em O, a 20 centímetros de uma lente convergente, a imagem se forma em I, simétrico de O em relação à lente. Se quisermos queimar uma folha de papel com essa lente em dia ensolarado, a folha deverá ser colocada a que distância da lente? Bom, vamos lá. Quando eu quero pegar uma lente, no caso convergente, obviamente, né? E através dos raios solares que chegam paralelos ao eixo principal dessa lente, eu quero queimar um pedaço de folha, um pedaço de papel. Eu sei que esse papel, que eu vou chamar por P, ele precisa estar posicionado exatamente no foco da nossa lente, não é verdade? Porque os raios, quando chegam paralelos, eles convergem todos passando pelo foco. Então, olha lá que bacana. Ó, esse raio vai vir aqui no foco. Esse daqui não sofre desvio, né? Passa pelo centro óptico. E esse de cima converge. Todos, ó, passando pelo foco. Desse jeito eu consigo ter uma concentração maior dessa energia luminosa e dessa forma eu consigo gerar mais energia térmica no papel e tendo uma possibilidade maior de conseguir o objetivo que é queimá-lo, certo? Então vamos lá. Eu precisaria descobrir o foco dessa lente, né? Vamos relembrar um negocinho lá de lentes convergentes? Opa, pretinho, pretinho. Aqui, ó. Vamos lembrar um negocinho lá de lentes convergentes. Vou colocar aqui um eixo principal, uma lente convergente, setinha para fora, certo? Colocar os pontos notáveis para nós. Então, nós temos aqui, vou colocar 3 quadradinhos, o nosso foco objeto, mais 3 quadradinhos, porque é simétrico, né? O ponto antiprincipal. Do outro lado, eu vou ter o foco imagem, e aí 3 quadradinhos também, porque é simétrico e exatamente igual do outro lado, né? Eu tenho o ponto antiprincipal imagem. Aqui eu tenho a lente e aqui nós temos o nosso centro óptico. Vamos lembrar? As posições do nosso objeto, olha que bacana. Quando o objeto está na posição 1, antes do antiprincipal, a imagem se forma aqui, ó. Entre o antiprincipal imagem e o foco imagem, ela é real, invertida e menor. Chama atenção agora, ó. Ponto 2. Quando o objeto estiver nessa posição, que eu estou chamando de 2, exatamente no antiprincipal, é um caso particular, né? É o caso em que a imagem se forma também no antiprincipal, porém imagem, tem o mesmo tamanho do teu objeto e está à mesma distância da lente. Olha o que eu estou falando. Esse é o caso ao qual ele está simétrico, não é? Quando ele está no antiprincipal. Vamos terminar só. Caso 3, quando o objeto vai se aproximando da lente, percebo que a imagem vai ficando cada vez mais afastada. Então, agora o objeto entre o antiprincipal e o foco objeto, a imagem se forma depois do antiprincipal imagem, ela é real, invertida e menor. O caso 4 é aquele ao qual a imagem se forma lá no infinito, né, que os raios saem paralelos, então a gente classifica a imagem como imprópria. E o quinto e último caso é quando o objeto se posiciona entre o foco e o centro óptico, aí é onde a imagem vai dar virtual direita maior e ela se forma atrás do objeto para nós. Mas o que eu gostaria de destacar é esse carinha aqui, ó, quando ele está na posição 2. Olha só, nós só vamos ter duas situações onde objeto e imagem têm o mesmo tamanho. É quando você está com o objeto à frente do espelho plano, que aí, obviamente, a imagem é simétrica, ele do mesmo tamanho. E quando o objeto está no anteprincipal de uma lente convergente ou no centro de curvatura de um espelho côncavo. A imagem se forma simétrica ao nosso objeto. Ah, então pera lá. Se esse ponto O aqui é o objeto e aqui é a nossa imagem, e se eles estão a 20 centímetros, é porque a distância do anteprincipal até a lente vale 20 centímetros. Mas eu preciso do foco, tudo bem. O foco é metade do anteprincipal para nós, né? Então, nesse caso, o foco vale 10 centímetros. Então, eu vou ter que posicionar nosso pedaço de papel aqui, ó, no foco, ou seja, a 10 centímetros da minha lente. Isso dá para nós a alternativa C. Fechou, senhores? Grande abraço.